Esse é um vídeo que o nosso grupo resolveu fazer para tentar demonstrar como que a gente fez para configurar um serviço do Zookeeper. Para isso, a gente vai usar 3 servidores no cluster de C3. Então vamos lá. Já deixei aqui a página da disciplina aberta e vamos entrar aqui no site do Zookeeper para a gente pegar o link para poder fazer o download, que a gente vai fazer diretamente lá no cluster. Então só vou copiar o link aqui, ó. Pronto. Agora eu volto aqui para o Shell e conecto lá no IC3. Agora do IC3 eu conecto no cluster. E no cluster, a área está vazia, a gente baixa o arquivo. E aí esse arquivo está compactado com .tar.gz, né? Então vamos usar o tar para descompactar ele. Aí assim que ele terminar de descompactar, nós vamos ter aqui na nossa área uma pasta do Zookeeper, né, com os arquivos dele. E a gente vai ter tudo pronto para poder começar a configuração. Então vamos entrar aqui na pasta. Se você der uma olhada na árvore de arquivos dela, você vai ver que tem essa pasta conf, que é onde o Zookeeper armazena os arquivos de configuração dele. Então você entra nela, dá uma listada, você vai ver que tem esse exemplo aqui, que a gente vai usar ele como base para criar os nossos arquivos de configuração. Eu vou criar os arquivos de configuração com um padrão assim, né? Eu vou colocar o nome do hostname, né? .cfg para cada um dos servidores que a gente vai configurar. Nesse caso, a gente vai configurar o Node 1, 3 e 4. E aqui eu estou usando um recurso do Shell, que é essas chaves aqui. Mas nada mais é do que se eu tivesse passado os 3 arquivos como parâmetro para o VI, né, diretamente. E o "-p" para ele abrir em abas. Aí aqui com o arquivo aberto, a gente vai ler aquele arquivo de configuração de exemplo. Só que a gente nem vai se preocupar muito com esses outros parâmetros aqui que já estão setados. A gente vai deixar eles assim mesmo, afinal aqui a gente só quer mostrar como que a gente faz para levantar um servidor do Zookeeper. Mas uma coisa importante é a gente mudar esse datadir, que precisa ser um diferente para cada um dos nodes. Dos nodes não, né? Dos servidores do Zookeeper. E aí aqui eu vou usar um outro recurso do VI, que é ler, né, o comando pwd. Assim ele vai pegar a pasta atual e facilita bastante a nossa digitação aqui, ó. Só que em vez de conf, eu vou usar data node 01. E aqui na porta do cliente, eu recomendo até usar uma porta diferente dessa, no nosso caso, já que o cluster é um negócio compartilhado. Então, se outra pessoa estiver rodando o servidor do Zookeeper lá, a gente não vai ter problema, né? Porque se outra pessoa estivesse usando essa porta padrão e eu quisesse usar ela também, com certeza ia dar algum problema, né? Então eu vou colocar aqui uma porta aleatória, no caso o meu RA, só para eu poder lembrar depois, né? E aí agora outra coisa importante é você listar os servidores que vão fazer parte do serviço. Você faz isso colocando assim, server, ponto. O ID do servidor, no caso esse aqui é o 1 para o Node 1. E aqui o hostname do servidor, a porta que os followers usam para se conectar com os líderes e a porta de eleição. Eu vou copiar essa linha e mudar aqui, ó. Para o Node 3, servidor do Node 3, eu vou usar ID3, só por uma questão de convenção. E para o 4, ID4. Beleza. A gente salva esse arquivo. E aqui no arquivo de configuração 3, a gente vai usar como base esse arquivo que a gente acabou de criar, né? Que assim facilita bastante. A gente vem aqui, ó, e a única coisa que a gente tem que mudar é essa pasta de dados. Vou colocar aqui Node 3. Faço a mesma coisa para o Node 4.
E pronto. Estamos aí com um arquivo de configuração certinho já. Agora a gente sai do VI. Eu vou listar um dos arquivos só para a gente ver se está tudo certinho. E aí, se você der uma olhada aqui, ó, você vai ver que a gente ainda não criou essa pasta aqui, né? Então vamos criar ela. O Zookeeper ele exige, né, que você crie as pastas de dados de antemão. Então vamos criar. E aqui eu vou usar de novo aquele recurso que eu usei lá atrás para abrir o VI, para criar as 3 pastas de uma vez só. Tá aí, estamos com as 3 pastas criadas. Outra coisa que o Zookeeper exige é que dentro dessas pastas de dados deve haver um arquivo myID. E dentro desse arquivo tem que ter a ID do servidor correspondente àquela pasta de dados, né? Então, no caso do Node 1, né, ele tem essa pasta de dados aqui, né? E o Node 1, ID 1. Então, eu vou criar um arquivo myID dentro dessa pasta Node 1 com o número 1 lá dentro. Só que para não ficar aquele processo repetitivo, eu vou usar aqui mais um recurso do Shell, né, que é o for. For i, né, uma variável, em um conjunto aí. Eu passei 1, 3 e 4, né, que são os nossos IDs. Do echo a variável e vou redirecionar esse output para o node i barra myID. Pronto, isso deve resolver o nosso problema. Tá lá, ó, os arquivos myID dentro de cada pasta. Só que antes da gente verificar se eles foram criados corretamente, eu queria explicar aqui ainda o for aqui, que geralmente o pessoal acaba escrevendo a linha aqui numa linha só, né? Você vê aqui que ele já separou aqui no meu histórico, já colocou os pontos e vírgula tal no lugar certo. Então, mas no meu caso eu resolvi colocar aqui os entries, que é para facilitar a visualização, mas só uma dica aí do Shell. Então, vamos ver lá se os arquivos foram criados certinho. Aqui, ó, Node 1, ID 1, Node 3, ID 3 e o Node 4. Beleza, então agora a gente está com tudo certo para levantar o servidor. Então, o Zookeeper ele já traz dentro dessa pasta bin alguns scripts que facilitam bastante a nossa vida, né? No caso, esse zkserver.sh ele é um script para levantar o servidor. Então ele já seta todas aquelas variáveis que você teria que setar na mão se você quisesse usar a linha de comando do Zookeeper para levantar lá Java e tudo mais. Então aqui você passa um start para ele e o nome do arquivo de configuração que você quer usar para levantar esse servidor. No caso aqui, o Node 1, né? Note que você não precisa passar a pasta onde está esse arquivo, né, que seria conf/node1, porque ele já sabe, né, que esse arquivo está dentro da pasta conf. Inclusive, se você passar essa pasta conf, você vai ter problemas, né? Mas vamos lá, ainda falta mais 2 servidores para a gente levantar. Se você prestar atenção ali nessa outra janela aqui, você vai ver que o servidor está aqui, ó, esse Notification Timeout 6400. Isso quer dizer que o servidor está esperando por pelo menos mais um servidor para conectar, porque o serviço do Zookeeper exige uma maioria para poder estar rodando, né? Nesse caso aqui a gente só tem um de 3. Na hora que a gente levantar aqui o próximo, vou conectar aqui no Node 3, aí ele vai ter a maioria e a gente vai conseguir ver ele funcionando. Então vamos lá. Conectando no Node 3, já vou abrir aqui um outro shell, já ir conectando na Bugu e no cluster. E aí aqui voltando para o Node 3 eu vou levantar o serviço. zkserver start node 03.sh.cfg, aliás. E pronto, você vê que já houve comunicação aqui entre os dois, né? Então, o serviço já está rodando. E aqui, voltando aqui, eu vou entrar no Node 4.
e levantar o serviço aqui no Node 4. E pronto, estamos com o serviço rodando. Agora eu vou abrir mais dois bashes aqui e vou dar uma organizada nessa bagunça, só para facilitar a visualização. E aí, ó, pronto. Aqui, ó, eu deixei o Node 1 aqui, o Node 3 aqui, o Node 4 aqui. Aqui eu vou usar dois clientes para a gente fazer os testes. O primeiro cliente eu vou conectar diretamente de um dos nós do cluster. Só, sei lá, para um teste. E aqui nesse outro shell eu vou conectar só na máquina Bugu e a gente vai conectar no cluster a partir da máquina Bugu. Beleza, agora eu vou voltar aqui e entrar no Node 8. Vou conectar de lá. E aí agora aqui no Node 8, se você aqui dentro dessa pasta bin da raiz do Zookeeper existe esse zkcli, que aí já é um scriptzinho que roda um cliente que já vem com o Zookeeper, né? Então a gente vai usar ele para testar. No caso aqui eu vou passar -server node 3, vou conectar no node 3 e a porta do cliente. Tá lá, estamos conectados. Aqui, ó, se eu der um ls, vai ver que já tem um znode aqui dentro que o Zookeeper já cria automaticamente. Mas vamos criar outro aqui. Pronto, criamos um znode, um novo znode, mc715, com metadados tutorial. Beleza? Agora aqui voltando para a máquina Bugu, eu já deixei aqui preparado um Zookeeper. Então eu vou usar só o cliente dele para a gente conectar no cluster. E neste caso, como a gente está conectando externamente ao cluster, a gente tem que usar esse nome aqui, ó. Porque somente o Node 1 a gente consegue conectar no Node 1, né? E o Node 1 tem esse nome aqui. E a gente passa a porta do cliente e conecta. Beleza, estamos conectados. Agora eu dou um ls aqui, você vai ver que está lá o nosso znode que a gente criou. Vou dar um get nele. Tutorial, é isso aí. Agora a gente vai dar um set só para a gente ver a propagação desse set, né? A gente vai depois dar um get lá no outro cliente e a gente vai ver que vai estar lá vídeo tutorial. Mas vamos continuar aqui, ó. Tá lá, ó, vídeo tutorial. Agora eu venho aqui, dou um ls, tá lá ainda o nosso znode. Agora eu dou um get nele, vamos ver. É isso aí, ó, vídeo tutorial. É isso que a gente queria mostrar aqui. Agora eu vou fechar os clientes e fechar os servidores. E para fechar os servidores, a única coisa que muda de quando você levanta é, em vez de start, você usa stop. Mas ainda assim você continua tendo que passar o nome do arquivo de configuração, né, que você está usando. Você vai ver aqui, ó, que já foi notado que um dos servidores foi embora. Mas vamos fechar também todos eles. Aqui, em vez de start, stop. Beleza. E agora o Node 1 voltou para aquele estado inicial lá, ó. Notification timeout, está incrementando lá, mas vamos fechar ele também. Stop. E pronto. É isso aí, pessoal. Acho que era isso que a gente queria mostrar. Espero que tenha sido interessante. E até a próxima.